com 17 anos de cadeia, cara. E muita gente chega e fala, mas é só porque é de direita. Cara, não, mais uma vez, repito, precisam pagar pelos crimes que cometeram. Você não pode invadir prédio tem público, umas velhinhas lá, pregar, enfim, um monte de coisa e passar impune. Porém, 17 anos de cadeia aqui, Emílio, nem o idealizador do mensalão pegou. Nem estuprador pega isso aqui no nosso país. Nem líder de facção criminosa pega isso aqui no nosso país. Então, peraí. Se é para poder, de fato, ter anistia irrestrita, geral e ampla para terrorista que atazanava na época do regime militar, por que também não para essas pessoas que, enfim, fizeram o grande crime de perder o Mané numa estátua em frente ao STF? Foi besteira, foi erro, foram vândalos. E espero que, enfim, tenham sensibilidade para pacificar o país. E tem umas velhinhas lá também, né? Tem uns senhores de idade, né? Tinha gente... Quantas pessoas estão... Eu acho que tá tendo ainda tá tendo julgamentos ainda, mas eu acho que há 300 pessoas agora presas. Inclusive, até pouco tempo tinha autista preso, morador de rua preso, tá? E eu posso te falar, eu fiz 10 vídeos, tá bom? Durante o ano passado, durante esse período, mostrando os 10 piores casos de pessoas que foram injustiçadas. Existem pessoas, sim, que pegaram crimes que fizeram crimes, mas tomaram penas proporcionais, mas há inocentes. É isso que o pessoal não está entendendo. Há inocentes, pessoas que, enfim, entraram lá, viram o que estava acontecendo. Mas agora tem que esperar. Pessoas que nem estavam lá. Então, mas tem que esperar esse julgamento agora para. Então, eu não sei, confesso, qual que seria o timing disso, mas primeiro, por que o STF está julgando essas pessoas? Elas não têm foro privilegiado, o STF julga... Mas é que entrou nessa... Entrou lá na pasta, naquela pasta lá. Aí que tá, né? Um ministro toma conta de tudo, tudo cai no STF. O Dino estava decidindo sobre contrato de funerária em São Paulo. Tipo, por que o ministro está tocando sobre isso? Por que esse cara que pegou todos os processos a respeito dessas pessoas, o processo não é físico? Mas isso aí não é a falha, não é a falha da lei? Do Congresso? Do Congresso. Porque o Congresso também vai empurrando tudo. Aí tudo que não dá... Pera lá. Tudo que não dá voto, o Congresso vai... Tudo que é impopular. Tudo que é impopular, o Congresso vai tirando da frente. Há uma brecha na lei de que, caso haja vacância de decisão do Congresso, o STF ele decide sobre isso. Houve vacância sobre aborto no Congresso? Não. A esquerda não conseguiu emplacar isso. E aí o STF tomou para si a Rosa Weber, que, meu amigo, você, Rosa Weber, se você não se arrepender, não pedir perdão para Deus, você deu um passo longo pro inferno. Porque ela foi a pessoa que deu o voto para poder dar continuidade ao aborto no nosso país, pô. Então, assim, peraí. A questão do porte de drogas, né? Legalização da maconha. O STF tomou para si. No Congresso nunca passou. Então, eles usurpam os seus poderes a todo instante, pô. Não tem dessa de que, você acha que o STF tá preocupado com o Brasil e agora, não, o Congresso não decidiu, deixa pra mim decidir. Tá de sacanagem, olha o que indicou aqueles caras pra lá, pô. Você tá muito bravo, hein? Tá bravo. Tô bravo, sabe por quê, Emílio? Tá à direita, piroca na cabeça. Pode falar, sabe por que você fica indignado? Delari, pra nós acabar aqui. Delari baguncinho. Delari tá feliz. Deixa a gente continuar. Tô brincando. A grande questão é a seguinte: as pessoas estão indignadas, as pessoas querem algo de fato novo, que é algo que coloque esse país pra frente. E posso falar uma coisa: você pode ser de esquerda, pode ser de direita, pode não gostar de mim, não importa. Mas fazer as mesmas escolhas, esperando resultado diferente, você vai tomar pra dentro sempre. Pode ter certeza. Olha lá, Dedê. Muito bem. Os papos sempre é bom com o Nicolas. Sim. Nicolas, obrigado por você ter vindo. Lá em cima. Obrigado por você ter vindo. Eu vou passar o Instagram aqui do Nicolas. Tem 17 milhões de seguidores. Tá de bem. Tá Nicolas Ferreira, DM. Passamos o larápio. O Nicolas tá aqui, lançando o livro. O livro dele, Criando Filhos para o Amanhã. Vai ser papai de novo. Aê. E é um cara. Que promoção, só pra quem tá vendo aí, tá acompanhando, porque se não tá acompanhando, não vai saber, né? Até sexta-feira, se você comprar Criando Filhos para Amanhã, você ganha o Cristão e a Política. O Cristão? Isso. E o Cristão e a Política é esse aqui que é a sua base, né? Que é contra os princípios do Nicolas Ferreira. Você é o deputado mais votado da história? Não. Da história é o Eduardo Bolsonaro, acho que 1,8 milhão de votos. Depois o doutor Enéas, com 1,5, e eu um pouquinho atrás, com 1,492. Que é muito voto, né? É muita responsa, né? Foi a primeira vez que um mineiro ganhou, né? Porque os eleitores de São Paulo é o dobro, né? São 32 milhões. Em Minas Gerais são 16. Então, proporcionalmente, se eu tivesse eu teria tido 4 milhões de votos aqui em São Paulo. Tá aqui, Nicolas Ferreira de Oliveira, nasceu em Belo Horizonte, gosta dessa voz, é cristão, casado, palestrante e formado em Direito
pela PUC, Universidade Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Ao longo de sua carreira tem se posicionado contra a esquerda e a doutrinação ideológica, igual Alba, e envolve pautas como feminismo e a ideologia de gênero. Foi o segundo parlamentar mais votado da história de Belo Horizonte, quando foi vereador em 2018. Em 22, Nicolas foi eleito para a Câmara Federal como o deputado mais votado do país e o mais bem votado da história. Tem que atualizar, eu não sou o segundo mais votado, eu sou o terceiro mais votado agora, porque o mais votado é o Pablo, que nós apoiamos, e agora ele é o mais votado da história de Belo Horizonte. Você faz o M de Pablo Morgado Almeida. Aí pra nós. Pablo Almeida, daqui a pouco você vai falar. Pablo Vittar. Pablo Almeida, mais votado da história de Belo Horizonte. Parabéns aí, Pablão. Então, você é um cara, agora a gente viu aí o seu, né, o que você movimentou nas redes sociais. E você tem a responsabilidade agora. Eu não, hein? Foi lógico, graças à movimentação da internet livre, sem censura, das pessoas que movimentaram, que compartilharam. E o ponto principal, sem isso, seria impossível ter revertido essa decisão do governo Lula. Eu fiquei muito feliz do Lula ter recusado, não por uma vitória pessoal, não, mas porque realmente ia ferrar com a vida das pessoas. E, enfim, tá aí. Um bom legado. Hein? Tarcísio é bom, eu devo encontrar com ele hoje, inclusive. O Tarcísio, cara. Vou lá no Palácio. Tarcísio é um cara muito bom. O Tarcísio não vem mais aqui, não sei por quê. Vou cobrar ele então. Cobra ele lá. Vou cobrar ele. Isso aí, Tarcísio, você tá me devendo um negócio também. Vou cobrar ele. O Kio tá... Pera aí, Delari, pera aí. Que TV, pô? Então eu vou sair, vou ficar no YouTube. Isso, vamos continuar no YouTube. Então sai a TV agora. Sai agora? Break. Então break na TV. Tchau. Toma, TV. Uau! Continuamos com o Nicolas. Vem pro YouTube. Nós vai ali e volta, nós só vai ali e volta já. Pânico. Já pensou em turbinar a comunicação do seu negócio com o poder da inteligência artificial? Como criar mais conteúdo sem estourar o orçamento? Com a SAMP, você revoluciona a forma de produzir conteúdo. Transforme relatórios em newsletters, PDFs em gráficos, vídeos em notícias e notícias em posts para as redes sociais. Acesse samp.ai e descubra o poder da inteligência artificial na comunicação do seu negócio. Apresentamos a formação completa que transformará você em um expert em Excel e Power BI. No mundo dos negócios de hoje, saber manipular e analisar dados não é apenas uma habilidade, é uma necessidade. Com uma taxa de empregabilidade de 95%, a formação Excel e Power BI da NIL vai fazer você dominar as ferramentas essenciais para análise de dados e abrir portas para oportunidades de carreira inimagináveis. São mais de 100 horas de aulas gravadas e exercícios práticos. Nossa formação foi cuidadosamente desenvolvida para oferecer uma experiência de aprendizado completa e imersiva. Comece agora sua transformação em newcursos.com.br. Pânico, pânico, é o pânico. Pânico. Então, pra TV a gente fala tchau. Muito obrigado pela sua audiência. Continue a programação e a gente continua no YouTube. Tchau, pessoal. Tchau, até amanhã. Terminou! Mas já terminou? Muito bem. Agora sim. Agora sim, Agora estamos com aqui. liberdade até às 5. Sem o Delari encher. Podemos ficar até às 6 da tarde. Não, 5. Não, é brincadeira. Vamos ficar mais um pouquinho só. E esse negócio do USAID, você tem acompanhado ou não? Que é o dinheiro... Eu tava falando com o nosso querido Albeta, porque isso aí é um negócio antigo. Sim. A esquerda, inclusive, tinha várias paredes grafitadas falando, né, o fim da USAID. Enfim, eles eram contrários, né? Agora é isso. Então, mas a esquerda, ela dominou essas ONGs. Sim. Não tem ONG de direita. Onde tem ONG de direita? Tem, mas eu não acho que é a proporção que tem de financiamento do Jorge Soros. É completamente Então, porque teoricamente uma ONG é um terceiro setor para cuidar de alguma coisa de pobre. Uma causa social. Uma causa de pobre. Causa social normalmente é pobre. Causa social. Se no mundo não tivesse pobre, não existiria ONG. Exato. Só que o que acontece? As ONGs cresceram muito e virou um negócio
gigantescas. São bilhões de dólares indústria que os caras... De manipulação política, de... Interferência. Enfim, interferência internacional. Tem muita coisa aí. Agora, um ponto de estresse que eu faço, e não estou falando das plataformas aqui, até mesmo porque, enfim, são plataformas que eu utilizo, não sou igual à esquerda que fala mal do Twitter, eu continuo usando o Twitter, né? Para mim é uma história que tem que ser realmente vista muito a fundo. Eu confesso que, assim, eu não sei a totalidade dessas coisas, eu acho que praticamente também ninguém sabe. São muitos interesses em volta disso. Agora, um ponto interessante e as Big Techs, né, que no fim das contas eram as responsáveis, né, pelas interferências que aconteceram, eu acredito, muita denúncia de interferência nas eleições, principalmente aqui no Brasil, e agora, enfim, a culpa não é de nenhuma delas, é tudo da USAID. Então, assim, será que não é uma maneira de, enfim, livrar a barra deles, livrar a barra do Mark Zuckerberg, para poder, bota a culpa tudo no USAID, a gente toma o controle deles e a gente fica aqui, enfim, limpo? Eu não sei. Então, assim, até hoje, Emílio, eu não fiz nenhum vídeo a respeito disso, não digamos assim, me envolvi, porque, cara, muitas das vezes você é feito de bucha de canhão para interesse de pessoas que eu não sei qual que é. Então, aquilo que eu sei, eu entro, eu falo, eu gravo vídeo e tudo. Mas coisas que fogem da minha capacidade, que eu falo, cara, ok, não precisa provar, isso é um ponto importante, inclusive o Mike Pence falou que se não fosse a interferência da USAID na eleição brasileira, o Bolsonaro ainda seria presidente. É uma denúncia muito forte. Mas precisa ver provar, né? Mas de um cara que não é qualquer cara, denúncia qualquer um faz. Sim, mas é o que eu tô falando, não é qualquer cara. Agora, o ponto que eu vejo, assim, é que, poxa, hoje, igual eu falei, os vídeos que eu tenho postado com uma rede social, que eu prezo por ela, não por brilhantismo, mas porque é a minha defesa, é a minha defesa. Se a Globo quiser passar lá no Fantástico, lá uma matéria acabando comigo, eu vou me defender aonde? Na minha rede social. Então, eu tenho um cuidado com ela por conta disso. Então, assim, se eu posto um vídeo lá hoje a respeito disso, eu sei que vai dar 10 milhões, 20 milhões. E eu não posso simplesmente falar qualquer coisa para daqui a pouco eu falar, putz, na verdade era isso, na verdade é aquilo. Então, eu tô meio assim, tô meio cabreiro. Precisa checar esse número, hoje eu tô sem o micro, que a Rouanet, por exemplo, é interna, mas é para cultura, 15 bi, a Rouanet. Sim. E o Agro, 2. Você vê as proporções disso. Não sei se o número é exato, porque eu não consegui checar, mas o pessoal aqui tá falando, tem coisas também acontecendo. Então, mas a defesa do Trump, o que ele fala é o seguinte, olha, o pessoal votou em mim para eu fazer isso. Ele tá passando um pente fino e tá falando, olha, transparência. O dinheiro que você paga de imposto tá indo para cá, tá indo para esses lugares aqui no mundo inteiro. Mas o Trump também já foi presidente durante 4 anos. Sim. Lá ele não vai olhar para onde foi, na administração dele. E aquela administração que ele fez? Provavelmente foi a mesma coisa. O ponto é receber ajuda dos Estados Unidos para N casos, como, por exemplo, liberdade de expressão, né? Inclusive a Corte Interamericana de Direitos Humanos, a OEA, está vindo aqui já chegaram inclusive aqui no Brasil, teremos audiência com ele para poder mostrar o que está acontecendo aqui no nosso país. Isso é importantíssimo para dar voz. Não, a agência Reuters... outro lado, Reuters... isso não pode confundir com falta de soberania. Exato. O nosso Brasil precisa de ser soberano e a gente não pode depender nem dos Estados Unidos, nem de fulano, nem de ciclano, para nós termos um país soberano. Muitas vezes o que algumas pessoas falam agora, o doutor Enéas deve estar revirando um túmulo, poxa, de saber que não, nós precisamos ter a nossa... Ele falava naquela época sobre energia nuclear, né, sobre bomba nuclear, ele falava várias coisas que na época eu falava... Mas nós já tentamos muito, ter a Interbras. Pois é. A gente não é bom nisso. Não, lembra o computador brasileiro? O Itautec. O Itautec. Lembra do Itautec? Porra. Lembra a Interbras? Tentamos muito. Nós tentamos muito. Mas agora vem a internet, Brasil. Pois a internet e o IA brasileiro. E o Netflix que o Lula IA brasileiro. Você sabe que o governo Lula tá pensando em lançar um IA brasileiro, mas já lançou, né? Ia ter picanha, não teve. Ia ter redução de imposto, não teve. Né? Ia ter um monte de coisa e não teve. Lançou, boiá. Muito bem. Tem pergunta, Gordão? Gordão direita gorda. A direita gorda. Essa é a direita que sempre me preocupa, porque como que você acha que a turma tem que se organizar, né? Eu sempre pergunto isso pra todo mundo que vem aqui que é de direita, porque a gente vê vários tipos, todo mundo querendo ser mais direita que o outro. E voltando ao exemplo, que é a coisa mais recente, a eleição municipal, a gente viu o Malafaia descer a marreta no Pablo, ele gastou mais tempo descendo a marreta no Pablo do que descendo a marreta no cara da esquerda que ele diz combater. Como que faz, hein, pra
para equilibrar as direitas, por mais que você tenha um candidato que você acha que representa mais, outro acha que mais, mas que nem faz a parte da patota, que nem a gente tem Ratinho Júnior, a gente tem Zema, a gente tem o Tarcísio, uma galera. Como fazer para dar uma equilibrada e o pessoal não ficar no fogo amigo aí, hein? Eu acho que eu acredito numa política